Olá pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone. Vamos dar continuidade na nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nessa aula a gente vai ver sobre a planta de cobertura. Então a planta de cobertura, ela é a representação gráfica da vista superior de uma construção. Então você vai ver a construção vista de cima, você vai ver o telhado da construção como se você estivesse olhando lá de cima para baixo e vendo a construção lá embaixo. E nessas plantas estarão contidas todas as informações relevantes sobre o telhado da edificação, como o tipo de telha, a direção do caimento e a inclinação das águas, o tamanho do beiral, a existência de platibanda e etc. Todas as informações que forem pertinentes com relação à cobertura vão estar nessa planta. Cobertura é a mesma coisa que o telhado, né? A gente chama de cobertura, mas se você quiser entender como telhado, é a mesma coisa. Então essa daqui é uma planta de cobertura. Você vê que essa daqui é uma planta bem simples. Então a gente tem aqui, como a gente já viu, em todas as plantas, a gente vai utilizar aquela definição daquelas linhas lá da NBR que a gente viu lá numas aulas atrás. Então, a definição que a gente viu de contorno era essa linha contínua. Então a gente sabe que aqui é o contorno da nossa cobertura. Essa achura aqui, também a gente vai utilizar bastante achura nas plantas. Então essa achura aqui, ela indica as telhas e a direção das telhas. Já esse tracejado aqui, como a gente já viu na NBR, quer dizer que aqui embaixo, nessa direção aqui, é que está a construção. Então aqui estão as linhas de parede, a construção que está embaixo dessa cobertura, ela está aqui nesse alinhamento. Então a gente está vendo aqui pelas cotas, as cotas elas vão falar para a gente as dimensões desse telhado. Então a gente sabe que essa planta está informando para a gente que esse telhado possui um beiral de 60 centímetros. Por que isso? Porque essa cota de 60 aqui, ela está indo da linha da parede até a linha de contorno da cobertura. Então, a gente sabe que essa linha, essa projeção do terreno, esse prolongamento do telhado, que vai ali da parede até o finalzinho do telhado, chama beiral. E é isso que ele está falando pra gente. Esse beiral, ele tem 60 centímetros. Esse restante aqui, que seria a parte da edificação, tem 9,50 metros. Uma outra informação que a gente pode tirar aqui dessa planta são essas setinhas aqui, ó. Essas setinhas, elas indicam pra gente para onde que a água vai cair. Ou seja, para onde é que o telhado está descendo. Então aqui indica essa parte mais larga, indica qual é a parte mais alta do telhado. E a parte, essa outra pontinha do triângulo, entende que aquele telhado está descendo nessa direção. Então, esse telhado é um telhado de duas águas. Você vê que ela tem uma linha de divisória aqui no meio. Aqui a água cai para lá e aqui a água cai para cá. Então, esse telhado ele está assim. E essa parte aqui, esse meio, é a parte mais alta do telhado, que a gente chama de cumeeira. Essa cumeeira, que é a parte mais alta do telhado, é o encontro dessas duas águas, certo? Então, essa parte do terreno, essa parte do telhado vai ter o escoamento para lá e essa parte vai ter o escoamento para cá. A próxima informação que a gente vai ler nessa planta é essa porcentagem aqui, que é a porcentagem de inclinação do telhado. Então, cada telha, ela tem um percentual ideal de inclinação. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, uma telha de barro, a inclinação dela geralmente fica ali em torno dos 35%. Já uma telha metálica, ela pode ter uma inclinação de 5, 10%. Então, dependendo do tipo de telha, da rugosidade, do quão rápido aquela água consegue escorrer ali por aquele material, aí você vai fazer um telhado mais ou menos inclinado. Mas essa inclinação, quem determina é o fabricante da telha. Então, nesse caso, esse telhado aqui tem uma inclinação de 10%. A gente vê que é uma telha metálica. Se fosse uma telha cerâmica, já não teria como fazer um telhado com essa inclinação, porque aí a água ia acumular, ia começar a infiltrar, né?
Do mesmo jeito, uma telha metálica, se a gente colocar muito inclinada, a água corre muito rápido e aí pode acontecer de arrancar as telhas, né? Então, sempre o profissional vai seguir a indicação do fabricante da telha. Mas você sabendo olhar essa planta e entender o que significa, né? O que significam esses símbolos e esses números, já é o suficiente, né? Então, aqui a gente vê um telhado com um beiral, como foi esse que a gente viu aqui nessa planta. Então, isso quer dizer que tem o telhado e é a projeção da construção aqui embaixo. É um telhado com beiral. Poderia ser também que o telhado, ele não tivesse beiral, ele tivesse uma platibanda. Essa platibanda, ela é um muro, pode ser um muro de alvenaria mesmo, pode ser metálico, mas de qualquer forma ela é um elemento ali de construção que esconde o telhado. Então, nesse caso, eu não veria o contorno aqui tracejado da construção, porque o meu telhado, ele vai até o final, né, até a platibanda. E aqui, não tem nenhuma projeção aqui embaixo dele, nada aparece embaixo do telhado, é só ele. Então, aqui a gente vê essas linhas aqui de parede, que são linhas de parede mesmo, de contorno de parede, né? E aqui a gente vê uma outra linha mais fina, que já é a linha de calha, porque a gente vê que o telhado ele vem, mas ele não entra na platibanda, ele não entra na parede, ele para um pouquinho antes para que a água possa descer ali naquela calha. Então essa linha aqui, essas linhas aqui na lateral, elas estão te indicando que ali tem uma calha. Provavelmente, nas plantas que você tiver contato, vai ter uma indicação falando calha e especificando o tipo de calha, né? A profundidade, o material da calha. Mas, só para você saber, aqui no encontro da platibanda com o telhado tem um espacinho que é justamente para colocar a calha. Então, esse é um telhado com platibanda. Então, a gente olha e não enxerga o telhado. A gente vê um prolongamento ali da construção, né? Como se não tivesse telhado. E até mesmo esse tipo de construção não precisa que seja colocada ali telha. Você pode fazer uma laje impermeabilizada, né? Também tem um outro tipo de telhado que a gente pode ver só de observar. Aqui, como a gente pode observar, a indicação da caída de água, elas estão voltadas para o mesmo lugar. Então, aquela planta que a gente viu anteriormente, o telhado estava assim, né? Essa planta, ela já está ao contrário. As águas, elas vão correr para o meio do telhado. Então, aqui já não é mais uma cumeeira, já não é mais a parte mais alta do telhado. Essa parte é a parte mais baixa do telhado. Então, esse daqui é o rincão, que a gente pode chamar de água furtada, enfim. Aqui, nesse meio do telhado, vai ter também uma calha, que é para onde vão convergir as águas, e aí tem a indicação dos condutores verticais, que são aqueles canos, né, que vão levar a água até lá embaixo. Então, esse tipo de telhado aqui, a gente já vê, ele também tem um beiral, ele tem aqui a projeção, a linha, né, da casa, e ele não tem platibanda. E é um telhado inverso, é uma cobertura invertida, né? Esse daqui é um telhado invertido. Então, a gente vê, ele tem a platibanda, ele tem a construção aqui embaixo e as águas dele estão convergindo aqui para o meio. Essa construção aqui, ela não tem um condutor vertical, mas ela tem esse condutor aqui, que é tipo uma corrente, né? Que ele puxa, que ele conduz a água até lá embaixo. Ele não é cano, mas também é um condutor, né, direcionando a água. Então, ele é esse tipo de desenho aqui. E nos desenhos, nas plantas também de cobertura, a gente pode ter também os detalhes. Em todas as plantas, quando a gente quer chamar atenção para algum ponto, aí a gente aumenta a escala e fala somente daquele pedacinho que a gente quer. Então, eu estava falando que aqui no meio vai ter uma calha, o profissional ele pode chamar a atenção aqui e fazer um detalhe. E aí ele vai detalhar qual é a calha, né? Qual é o tipo de material, quais são as dimensões. E aqui também, aqui é um detalhamento do rufo. O rufo é essa chapa de metal que fica em cima do muro, ali em cima da platibanda, para evitar infiltração. Então aqui o profissional colocou um detalhe, ele informa que aqui é o rufo e aqui já vem a telha, certo? Então,
Com todas essas informações, você entende o funcionamento daquela cobertura. E aí você vai poder ler uma planta dessa daqui, que parece muito complexa, mas ela só é grande. Ela é composta dos mesmos elementos daquelas plantas simplesinhas que a gente viu, certo? Então, essa daqui é a planta de cobertura. A gente já sabe os elementos, né? Você já sabe quais as informações você deve observar quando você estiver lendo uma planta, um desenho de planta de cobertura. E na próxima aula a gente continua com os outros tipos de planta e como que se lê e as outras especificações, ok? Por enquanto, aprendemos a ler uma planta de cobertura. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.